Beleza? Produção, já tá tudo no ar? Maravilha! Vou melhorar a minha postura. Vamos se acomodando. Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje em mais uma transmissão direto pela página do PCdoB, atividade da Fundação Maurício Grabois. Hoje com dois convidados aqui de altíssimo grau também, aqui, dois grandes amigos que eu tenho aqui na cidade, que desde o princípio do golpe em curso aí, a gente tem conversado bastante sobre tudo que vem acontecendo, né? Então hoje, para a gente discutir um pouquinho essa relação do golpe de 2016 com a questão também do golpe lá de 64, que o Aloysio viveu um pouco. Então, o Aloysio Palmar, que é escritor, que foi do MR8, revolucionário aí, que participou ativamente da questão da redemocratização, escreveu inclusive um grande livro que eu gosto muito, Nelton, que é o Onde Foi Que Vocês Enterraram os Nossos Mortos, né? Um livro que você me autografou, inclusive, há muito tempo atrás, e a gente vai fazer um pouco esse paralelo, então, do que é esse golpe hoje, 2016, o que foi o golpe de 64, e o Nelton também, nosso convidado, Nelton Friedrich. Satisfação, Nelton, aqui. Satisfação, para discutir um pouco, o Nelton foi deputado constituinte, ajudou a escrever a nossa Constituição, né, a Constituição de 88, e que a gente vê hoje ela sofrendo alguns ataques, inclusive, né? Então, para discutir um pouco esses temas, né, que está tudo interligado, golpes e outros golpes, e a Constituição sendo aí também dilapidada, soberania nacional. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, um bate-papo, né, conversar um pouquinho sobre cada tema, e passo então a bola aqui pro Nelton para dar uma boa noite aí pro pessoal e fazer um comentário inicial aí. Bom, prazer muito grande estar aqui através dessa atividade tão importante, porque ela tem um componente, eu diria assim, muito pedagógico até, mas ao mesmo tempo é uma forma de manter muito acesa essa luta, esperança e evidentemente esse desejo de transformação. Prazer poder cumprimentá-lo e estar aqui com uma legenda viva. Essa figura aqui tem uma história riquíssima, é uma das personalidades que temos na resistência brasileira. E eu tive a feliz oportunidade, quando ainda estava despertando para a atividade político-partidária contra a ditadura, de quando vinha a Foz era um espaço obrigatório ir no nosso tempo. Por isso fico muito satisfeito, Luiz, de vê-lo, e desejo vida muito longa para continuar essa resistência viva. Aleluia. Aleluia. Aloysio Palmar, então, pois é, uma satisfação estar aqui com o velho companheiro Nelton Friedrich e com o Pablo Braga Machado. Nessa conversa informal, basicamente uma conversa informal, sobre semelhanças e diferenças, né, entre os golpes de 64 e de 2016, eu posso começar. Perfeito. Claro, fica à vontade. Já ganhando tempo. Aqui né? É meio livre, assim, se o Nelton quiser interferir tempo, também, vamos fazer um bate-papo. Sim, sabe o que eu tenho pensado? Tem algumas semelhanças entre os golpes de 1º de abril de 1964 e 2016. Eu não digo agosto nem julho, porque esse golpe contra o governo petista ele foi acontecendo. Mas existem algumas semelhanças e muitas diferenças. Talvez mais diferenças do que semelhanças, não? Eu vejo assim, a semelhança é de que tanto o golpe de 1964, ou de 64 e de 2016, foram golpes para travar a luta dos trabalhadores, ou seja, o acesso aos direitos, tanto um como o outro. Outra semelhança, ou uma diferença muito grande, é quem deu o golpe de 64 reprimiu. Os autores do golpe foram aqueles que reprimiram a massa trabalhadora e que tiraram os direitos. O golpe de 2016 está sendo dado
por aqueles que mandam naqueles que reprimem. Ou seja, aqueles que mandam, que coordenam, é o poder hegemônico. Então, essa é basicamente a diferença, apesar de que, além disso, o golpe de 64, Nelton, foi um golpe ideológico. Um momento de Guerra Fria, onde o mundo estava dividido entre a União Soviética, o campo soviético, né? Eu não digo campo socialista, porque nunca achei que fosse campo socialista, né? Sempre Deixou a desejar. tivemos uma visão crítica em nossa juventude em relação àquela questão, mas o campo soviético também não deixa de ser uma referência que nós tínhamos, uma referência ideológica, não? Do glorioso Partido Comunista da União Soviética, PCUS. Do glorioso Lenin, que está aqui atrás, né? Ele que foi o criador junto com o Trotsky do partido. Então, a Guerra Fria era de um lado a União Soviética, do outro lado o campo dos Estados Unidos, norte dos Estados Unidos. Né? E nós aqui no campo dominado, na área dominada pelos Estados Unidos, querendo fazer, não é nem revolução, nós queríamos fazer governo nacionalista, né? Reformas. E dos não alinhados. Dos não alinhados. O que nós queríamos aqui na América Latina, ou na Ásia, ou na África? Era lutar na África e Ásia contra a colonização, nós contra também o colonialismo aqui, interno, e também fazer as reformas básicas, acesso a grande massa aos bens de consumo. Era isso que nós queríamos. Mas os Estados Unidos consideravam isso aí uma demonstração de rebeldia no campo que eles dominavam. E internamente, as elites empresariais do que dominam a terra e a empresa na América Latina, na África e na Ásia, começaram a nos chamar de comunistas. Né? Somos comunistas. Aí, então, na guerra ideológica, quando deram o golpe de 64, foi um golpe basicamente para barrar um governo reformista, que eles chamavam de sindicalista, né? O governo João Goulart, que, por sinal, era um governo mais avançado em algumas questões do que o governo de Lula e Dilma. É porque a grande questão que se colocava eram reformas de base. Né? Reforma de base. E eram bem definidas, a reforma trabalhista, reforma urbana, reforma universitária, tributária e principalmente a reforma agrária e a questão do capital, inclusive a remessa de lucros, que quem sabe foi a pedra angular em um determinado momento. Por isso que a mão que balança o berço nessa época é a mesma que balança agora. Né? A remessa de lucros para o exterior, e aqui é a mesma coisa, né? As petrolíferas. Né? Eu vou aproveitar porque acho que é riquíssimo isso. Primeiro, uma observação que é muito significativa ouvir aqui o Aloysio. É que o Brasil, na verdade, permanentemente tem uma operação para desmemorização nacional. Sim. País sem memória é mais ou menos um corpo sem espinha dorsal. Você não tem essa memória das lutas conclusas e muito menos a memória das lutas inconclusas, que são majoritárias, as lutas que nós não conseguimos concluir. Sim. E na base, e aí tem similitude, na base do golpe de 64, estão lutas inconclusas da década de 50 ou antes até, da década de 60, e outras que estão inconclusas, inclusive em 2016, 2017. Vou aproveitar esse momento só para citar uma coisa muito interessante, que mostra similitude. São cenários diferentes, tempos diferentes, mas tem um traço de similitude. Como, por exemplo, eu não vou falar da questão anterior até a Getúlio, mas vamos pegar depois do processo de redemocratização no país. Na década de 50, no ano de 50, quando Getúlio volta a ser candidato, e passou a ter um apoio popular extraordinário, afinal de contas venceu com quase 50% dos votos, teve uma similitude que eu queria aproveitar. Vou pegar 4 exemplos bem concretos, para ser bem objetivo. Primeiro deles, havia uma pressão já organizada para Getúlio não ser candidato, porque ele representava exatamente um processo de industrialização do Brasil, um processo, portanto, mais nacionalista, de substituição das importações. De substituição das importações, vinha de algumas ações muito concretas, como, por exemplo, eu não vou nem analisar agora criticamente o período autoritário de Getúlio, mas analiso, por exemplo,
a condicionalidade de entrar no apoio aos aliados contra o nazifascismo, de só haver essa concordância mediante siderúrgica aqui. Estados Unidos, e esse é um detalhe que eu queria aproveitar, que tem similitude com agora, só que agora vamos falar de petróleo e outras coisas. Os Estados Unidos tinham determinado que no seu quintal, isto é, em toda a América Latina, não haveria e não seria permitida a presença de siderurgia. Ninguém se industrializou em nenhum lugar do mundo sem siderurgia. Exatamente. É nesse jogo que Getúlio, numa visão estratégica, disse: nós precisamos da siderurgia. Surge a Siderúrgica Nacional, a Companhia Siderúrgica Nacional. Volta Redonda. O Getúlio encampa a Iron, que era do Vale do Rio Doce, e cria a empresa brasileira Vale do Rio Doce, mas incorporou. E a Vale do Rio Doce se transforma uma das maiores empresas de mineração e de transporte marítimo, que é às vezes até mais estratégico que o próprio minério. Como é que você se desloca nesse mundo? E a outra questão rica é que junto com isso veio a proposta da Siderúrgica Nacional, e aproveitar os minérios que nós temos para o interesse nacional, a Fábrica Nacional de Motores. E a Fábrica Nacional de Motores foi o único momento que o Brasil teve de ter automóvel brasileiro, de ter motor brasileiro. FNB. A Fábrica Nacional de Motores, no Joint Venture, são os nomes de hoje, com a Alfa Romeo, para trazer a inteligência de construção do motor, porque a única inteligência que tem o carro, por exemplo, o caminhão, é o motor, o resto é carcaça. Você faz até numa ferraria da esquina. Agora, o motor é a inteligência. E nós perdemos essa guerra porque nós já estávamos com o caminhão, nós já estávamos com o motor de navio, porque na época não se falava muito em carro, porque carro era um luxo, né? E o motor era também, evidentemente, para o transporte de cargas, etc., mas também para o transporte coletivo e tudo mais. Conclusão da história. O Brasil estava começando a dominar com a Fábrica Nacional de Motores, já tinha Jeep com as Forças Armadas rodando, brasileiro, já tinha o caminhão rodando brasileiro, e quando chega Getúlio e vem para esse segundo mandato com toda essa carga, é evidente que tinha todo um olhar contra ele, de interesses conservadores brasileiros, consorciados com multinacionais já à época, ou transnacionais, Sim. e evidentemente com o aparelho de Estado americano. E aí tem um dado fundamental que eu gostaria de colocar. Nesse período, e a inspiração é muito grande do que eu vou falar, na sua consideração, do momento que você vivia, de que ou você era americano ou era soviético. Não tinha segundo... E aí tinha um movimento do chamado grupo não alinhados. E dentro do grupo do não alinhados, o Terceiro Mundo, tinha a guerra, como se colocou, muito forte de libertação e de descolonização, só que tinha um detalhe. Aí havia o cunho de nacionalista. E por isso o Departamento de Estado dos Estados Unidos, isso está tudo documentado, elegeram um terceiro inimigo em algumas regiões do mundo, os nacionalistas. Sim. Por que eu estou dizendo isso aí? Eu estou me alongando um pouco. Para que um jornal de importância, e a similitude de novo chega até os nossos dias, chamado Folha da Noite, que veio a ser Folha de São Paulo depois, Sim. faz um editorial e traduz inclusive pronunciamentos que o próprio Lacerda já fazia, de que Getúlio não poderia ser candidato. Ser candidato não poderia ser registrado. Ser registrado não poderia fazer campanha. Se fizesse campanha não poderia ganhar. E se ganhasse, não poderia assumir. E se assumisse, não poderia governar. Nossa. Isso está em 1950. Semelhante. É isso. A história se repete. É a história que se repete. Então são momentos diferentes, personagens diferentes, mas a causa é a mesma. E o que acontece com Getúlio? Ele entra num governo com a força de criação da Petrobras. Imagina, cria a Siderúrgica Nacional e agora vem criar a Petrobras. E o povo na rua, petróleo é nosso. E o que tem que desmontar agora? É a Petrobras. E o Mar de Lama? E o Mar de Lama é a mesma coisa. Corrupção, não sei o quê. Na Petrobras, né? O epicentro. O grande inimigo do Getúlio foi exatamente setores conservadores da sociedade civil brasileira, setores militares altamente conservadores. Sim. E conectados com os interesses, principalmente,
norte-americanos. Tanto é, e aí um dado significativo, que a grande imprensa da época, embora não era a Globo a maior, era o grupo Diário Associados Assis Chateaubriand, mas a Globo também, é a mesma que faz o mesmo discurso hoje que fazia contra Getúlio, dizendo que era um mar de lama, corrupção, corrupção, corrupção. O palácio do Catete é um mar de lama, né? Exatamente. E hoje você não ouve falar, né, que o Getúlio era bandido, que o Getúlio é era ainda ladrão, o presidente da República, é ainda o presidente da República mais reconhecido. Mais reconhecido. Não, Imagina quantas décadas se passaram. A história, né? A história dá E o nome aos bois, suicídio né? dele, que ele se suicidou para entrar na história, como escreveu, o suicídio dele que acordou a sociedade. Porque a sociedade estava, na verdade, já, eu diria assim, intoxicada pela história do Mar de Lamas. Não era Lava Jato, era Mar de Lamas. E ao mesmo tempo, o que a sociedade estava intoxicada? Por quê? Porque também, vamos dizer com todas as letras, uma coisa fantástica, é que os movimentos sociais estavam se libertando dos governos. Os sindicatos cada vez mais autônomos. E cada vez mais com lutas muito mais consistentes. Lutas sociais, era um processo de crescimento. Mas dá para operariado dá para se brasileiro. dizer que, na verdade, esse suicídio dele em 54, né, postergou um eventual golpe que teria naquela época para 92? Getúlio ia ser preso. Getúlio ia ser preso. Abriram um inquérito na base aérea do Galeão. E levaram para depor pessoas do governo, ministros, assessores. Entraram dentro do Palácio do Catete, um grupo de oficiais da aeronáutica, para fazer revista, né? Só não entraram no quarto do presidente, mas no gabinete e tal. Iam chamar o Getúlio para depor. Exatamente. O suicídio dele que interrompeu. Eu vou dar dois mais exemplos, porque essa é uma coisa que me interessa muito para compreender o O Brasil. suicídio interrompeu o golpe. Interrompeu o golpe. Mas não interrompeu o golpe. Sabe por quê? Vou dar mais outro exemplo. Eu estou falando um assunto agora. Eletrobras. O Getúlio, com toda a força nacionalista de um projeto de desenvolvimento nacional mais autônomo, o Getúlio tinha presente que era fundamental a questão da energia. Eu não sei que a sociedade brasileira não pode acompanhar pelo assunto que falei há pouco, da ausência de memória, mas o Brasil inteiro estava vivendo períodos constantes de apagões. Porque quem dominava a energia no Brasil eram as multinacionais da época. Tanto é verdade que a Força de Luz do Paraná, com esse nome, era um grupo Boundary, que na verdade era americano e canadense, etc. Pois bem, eles não queriam investir no interior, e a proposta da getulista era ir para o interior, era desenvolvimento nacional, etc, etc. Conclusão da história, sabe o que Getúlio faz antes de morrer? E pode verificar todas essas hidroelétricas, essas empresas. Copel. Quando é que surge a Copel? Quando Getúlio cria o Fundo de Energia para se libertar da dominação estrangeira e gerar energia aqui e criar inteligência na área de hidroeletricidade, por exemplo. Então você pode pegar, se pega todas que você quiser aí, Chesf, Furnas, Itaipu, Copel, todas surgiram em função do Fundo Nacional de Energia. Agora imagina daí ele queria criar a Eletrobras. Agora é importante dizer o seguinte, que a UDN, que era o Partido Conservador, um bloco conservador, não ganhava eleição. Era sempre a coligação PSD e PTB, né? Trabalhando e tal. E tentaram o golpe que a morte do Getúlio interrompeu. Mas eles não ficaram quietos. Eles continuaram conspirando. Aí teve a eleição de 55, não foi? Isso. Juscelino foi eleito. Não queriam que o Juscelino tomasse posse. Por quê? Porque Juscelino daria continuidade à política getulista de proteção da nossa matéria-prima, das nossas reservas minerais, do nosso petróleo, desenvolvimentismo, substituição de importações, tudo isso aí. E o PTB estaria dentro. Então não queriam, tentaram dar um golpe e não deixar Juscelino tomar posse. Só tomou posse porque o Marechal Lott, ministro da guerra, foi lá e garantiu a posse de Juscelino. Não foi? Mas não sossegaram, continuaram, mas continuaram depois, aí não tentaram, não deixaram
o Jango toma posse, só toma posse com o movimento da legalidade do Brizola. O que está acontecendo não é tão estranho assim, Não é então, estranho, né? mas não é estranho. Eles não ganhavam a eleição e queriam dar golpe, não é? Vou pegar um dado aqui também que eu acho que Sim. vale a pena colocar. Tinha um sargento muito já expoente e de estrategista, No período... no período do Getúlio, um pouquinho antes do Getúlio. suicídio dele, que fazem um manifesto nacional, assinado por vários sargentos. Foi muito complicado esse manifesto, porque colocou e explicitou exatamente esse lado militar contra o interesse nacional. Essa figura não é nada mais, nada menos que Golbery Couto e Silva. Ele era apenas sargento. Vem tudo isso que colocou o nosso professor aqui, o Aloysio, e ele vai ser um dos mentores do IPES, o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, que exatamente foi criado para minar a vida do Jango Goulart. Mas surgiu no período de Juscelino. Exatamente, porque Ali eles já começou. estavam armando, era uma espécie de, entre aspas, desculpe, não estou fazendo nenhuma analogia, era um IBGE para exatamente defender esses interesses entreguistas, mas com muita sofisticação. Mas era do Estado? Não. Era tipo o Instituto Millennium de hoje. Isso, exatamente, por isso que eu estou dizendo. As cartas são as mesmas, Eu era- mudam apenas as figuras. Eu era jovenzinho e recebia revistas do IPES, ou IPES, como você IPES. fala, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Social da Parafuseta, e tinha um outro instituto de IBAD, né? IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Democrática. Anos depois, agora mais recentemente, foi descoberto que essas entidades eram financiadas por dólar americano. Tem a biblioteca Lyndon Johnson, né? Os Isso. arquivos do presidente dos Estados Unidos foram abertos, classificaram os documentos, e está tudo provado. Tem aquela famosa gravação, porque a Casa Branca gravava o presidente, a memória, não sei, tem a gravação do presidente Lyndon Johnson com acesso com a embaixada americana no Rio de Janeiro, que era no Rio, a embaixada. Onde todo golpe foi tramado. E daí, como é que não é? Vamos fortalecer. Essas MBL de hoje, essas coisas que estão. Esses MBL de hoje, naquela época também havia, era o IBAD, o IPES. E aí uma diferença que eu queria aproveitar, que às vezes... Semelhança, mais uma semelhança. Às vezes a gente não pode, nós não temos o direito aqui, de ficar condenando todos que acabam de maneira ilusória, iludidos, entrando em alguns movimentos, porque, por exemplo, o concreto é que quando surge essa bancada do IBAD, era a bancada do IBAD, com $1 que vinha dos Estados Unidos, se elegia. Teve um inquérito, né? CPI. A CPI. Tem hoje livros Do inteiros IBAD. sobre deputados eleitos com tantos mil votos, aonde, em Minas Gerais, aonde Hoje no lá se Brasil, sabe tudo. sabe tudo. Mas por isso que eu comentei aquela Hoje história tá de não ter escancarado. memória. Não, é que isso não circula. Não circula. Isso tinha que estar nos livros de história. Mas quer ver uma diferença importante daquela época de hoje, Nelson? Naquela época, dentro das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, você tinha... As Forças Armadas eram politizadas. Politizadas e Politizadas à direita e à esquerda. Havia quadros extraordinários quadros defendendo o Brasil, extraordinários. interesse nacional, Nas três interesse armas. social. Nas três armas. Hoje as Forças Armadas já não têm essa característica, né? Agora você quer Dos completar militares rapidamente. nacionalistas. Nacionalista. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, para vocês, assim, essa questão dos militares, assim, eu tô lendo bastante também sobre o golpe, sobre agora e antes e tal, e eu vi num dessas leituras, assim, um posicionamento, assim, dizendo que esse golpe agora, ele está sendo, por esse ponto de vista do entreguismo, mais cruel do que aquele. Por conta de que naquele golpe lá ainda não se vendeu tudo que era Petrobras, não, a soberania, assim, não foi um negócio assim, de entregar. Claro que teve muita intervenção, a questão lá do MEC, teve um monte de intervenção externa também, mas assim, comparativamente, sim, será que esse realmente dá para se dizer que está sendo mais cruel no ponto de vista de perder a soberania nacional? Não é que não? crueldade, bondade. O golpe de 64 foi um golpe para instalar o governo, uma economia neoliberal, enxugar o Estado, tudo isso. Só que
o momento político que o Brasil vivia, desde a época getulista, não cabia a instalação de uma economia neoliberal pura e seca, como foi no Chile em 73, né? No Chile, depois que caiu o Allende, instalada a ditadura no Chile, foi instalado a ferro e fogo uma economia neoliberal. E agora, a mesma coisa. O objetivo desse golpe é a instalação do Estado mínimo. Eles defendem o Estado mínimo. Os militares, eu acho que os de ontem e os de hoje não querem Estado mínimo. Até porque... Eles não pensam em Estado mínimo. Nunca ouvi um militar falar em Estado mínimo. Até porque, veja bem, hoje a própria área das Forças Armadas, em muitos lugares, o expediente é só de meio expediente por dia. Já é mínimo. Porque não tem, porque os cortes que aconteceram são dramáticos. Sim, os cortes. Agora deixa eu só completar uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque ainda mais que a gente tem muita juventude que acaba assistindo isso tudo. Até só mandar um abraço, então, já que tu tocou no assunto aqui, pro Tchê, que está nos assistindo lá de Medianeira, o Rader Tchpek, a Thalita Monção, nossa presidenta da UJS, mais os camaradas da UJS também aí assistindo, acompanhando a transmissão. E a nossa entrevistada da vez anterior aqui, a Besna Yakovenko, também nos assistindo. Um beijo, Besna, um beijo para todo mundo que assiste aí. A gente está aberto, pode mandar pergunta, pode interagir aqui com a gente, que vai chegar aqui para a gente as perguntas e a gente vai passar aqui para os convidados também, discutir um pouco aí. É importante focar essa questão do poder militar, né? Sim, porque eu acho que é muito importante, que a gente tem que separar muito bem. Existem militaristas e militares. Certo. Se a gente não separar, a gente coloca tudo no mesmo senso não comum. Eu não coloco. Então é preciso separar muito. Eu não tenho nada a contestar o militar, principalmente porque a gente compreende a sua missão, a função nacional, a importância no que diz respeito, por exemplo, até, embora hoje isso é um pouco menor, mas o chamado inimigo externo. Agora, o que acontece quando você vai para um processo militarista? E aí eu vou voltar ao Golbery do Couto e Silva. Quando ele vem o golpe militar, quando acontece tudo o que aconteceu com a ampla e direta participação dos Estados Unidos no golpe de 64, quem é que vai, na verdade, para o Serviço Nacional de Informação? Aquele coronel líder do Manifesto contra o Getúlio, aquele que implantou o Instituto de Pesquisa Econômica e Social, Que é o Golbery. aquele que participa ativamente do golpe, e um dado inteligentíssimo, autor, junto com o Pinochet, na Escola Superior de Guerra do Chile e a Escola Superior de Guerra do Brasil, os dois expoentes da América Latina, Golbery e Pinochet, coautores, porque tem inspiração de outros lugares, da doutrina de segurança nacional, que aí cria o inimigo interno. E aí envolve as Forças Armadas, inclusive deturpando, portanto, num processo militarista, colocando o inimigo dentro do país. Então, se você não concordava, era inimigo. E quando eu vejo gente hoje, e aí é outra similitude, gente hoje defendendo ditadura, não tem nem ideia que ele vai ser a primeira grande vítima se vier a ditadura, porque não vai ter direito nem de falar nada. Não pode defender nada. Porque a ditadura não teve nada disso. E dou um exemplo concreto. E aí, para até dar um pouco de moldura nisso tudo, e por que na verdade cai o Jango? Cai o Jango, claro que já estava em dificuldades, havia operações contrárias a ele, havia postura do Congresso, os congressos nacionais da América Latina, cada vez que tem um governo progressista, são sempre os mais conservadores. É uma contradição da nossa história terrível. E o que aconteceu? Você tinha um congresso conservador e o Jango tentando fazer reformas. Porque vinha de reformas, vinha de uma postura de mudanças. Por exemplo, a Eletrobras que o Getúlio não conseguiu criar, quem criou foi Jango Goulart. Mas ele queria as grandes reformas de base. Olha o Darcy Ribeiro por trás e várias inteligências que hoje nós temos que celebrar. Eram as reformas de base. Reforma agrária, educacional, universitária, tributária, E isso política. assustou. Porque junto veio uma coisa que aí foi a pá de cal, que foi a lei de remessas de lucros, de conter a remessa de lucros para o exterior.
O tal Aí de pegou, João Goulart, aí pegou o João Goulart já começou a fazer intervenção, inclusive, na questão do petróleo, inclusive em refinarias estrangeiras. Leonel, e daí vinham aquelas marchas de milhares de pessoas, centenas de milhares, de quase 1 milhão de pessoas. Marchas de São Paulo, no Rio, marchas assim. Da família, né? Da família, Deus, com pela Deus, família e liberdade, não sei era o que, liberdade. Com o Padre Peyton, um agente da CIA veio aqui só para organizar esse tipo de coisa, depois ficou sabendo, a gente falava, mas ninguém acreditava. Tinha dinheiro carimbado, viu? Dinheiro Tinha Teoria da carimbado. conspiração, né? Teoria da conspiração. Mas, olha, não tinha a pata da Fiesp, mas a Fiesp estava junto. Tava. A Fiesp estava junto. A relação de grandes empresários de São Paulo, do Brasil, Fiesp que já tá, ajudaram a financiar e que eram estimulantes, eu fico olhando hoje, alguns até são candidatos, eu fico pensando, eu me coloco e vejo de novo o Lindenberg, que era da Casa Pernambucanas, que foi um dos... Ah, não, É esse aquele não, da esse Casa é o- Pernambucana, eu não sei. Sim, era um dos financiadores do É. golpe, depois Sim, foi eu sei quem é. financiadores da tortura. Uhum. Né? Eu estou só dizendo como é que... Tem um da Muda de Riachuelo, nome. que é candidato. Agora tem até candidato aí. Mas o que eu quero voltar só para dizer bem rapidamente. Por que às vezes as pessoas têm dificuldade de dizer, mas isso parece conspiratório, todo um raciocínio que não é conspiratório. É que os Estados Unidos têm uma sabedoria muito grande. Eles não têm amigos. Eles não têm amigos. Nelton, na outra entrevista aqui, até marcou bastante uma frase que a Besna colocou, que ela falou assim, não é teoria da conspiração, é teoria da constatação, né? Não é conspiração, Exatamente. esse é o nome Tudo que eles foi criam. constatado É constatação, tudo foi. Essas marchas. As marchas foram a base social para o golpe de 64. Isso. Assim como as marchas na Avenida Paulista também. Agora, elas viraram base social para o golpe de 2016. Povo na rua. E muita gente na rua. É história recente, 2015, 2016, era muita gente na rua. Agora, eu vou dizer, tinha dólar no meio das marchas agora, dólar da Fiesp, dos grandes empresários, é luta de classe, é medo da ascensão da classe trabalhadora, pode ser. Assim como foi no getulismo, foi no janguismo, a ascensão da massa trabalhadora aos seus direitos assusta. Assusta. A questão da reforma agrária assusta, meu Deus do céu, como que está É o mínimo falido. de... Só para já também, depois entrando nesse assunto... Brizola dizia sempre, reforma agrária no Brasil virou uma questão ideológica, quando não deveria ser. Ao contrário. Sim, A- mas é o mínimo. A questão da a- reforma agrária, né, Nelton? É o mínimo, está na Não, Constituição. mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui obrigado a aprofundar isso. Foi uma coisa muito rápida. É. A lei brasileira da terra, a lei da terra brasileira, ou lei de terra, é 10 anos antes dos Estados Unidos. A lei. A lei. E é mais atrasada 100 anos do que a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos era aquela colonização, Claro, diligência. olha como é que são as A coisas. diligência E as não é- pessoas não querem às vezes nem ouvir. A lei de terra dos Estados Unidos dizia o seguinte, para ser bem simplista, se você for lá para a região, por exemplo, do oeste americano, e ocupar durante 2 anos, o juiz da paz é obrigado a dar escritura para você. Sim, A posse de 2 anos, no Brasil era 30. A posse, o uso campeão de 30 anos. E distribuir as terras para os grandes jogos, desde as sesmarias da história, quer dizer, os terratenientes. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A trágica crônica da narrativa verdadeira brasileira é de como é que se joga sempre com interesse de fora e cria inimigos internos. De preferência o comunismo, de preferência porque todo mundo vai fazer isso e não sei o que, vão comer criancinhas. Deixa eu dizer para você, é tão absurdo isso, que a Maria Louca, quando mandava no Brasil, ela baixou um decreto que financiava e que premiava o dedo duro. Sabe por quê? Nossa. Porque o Brasil estava no momento... Naquela época. o Brasil estava sendo um país que podia... País, forma de dizer, vamos chamar país... Mas, portanto, era um país que podia se transformar num centro têxtil. Porque tinha algodão, algodão já tinha na época. Tinha os teares, faziam no canto das casas, aquelas mulheres fazendo, etc. Só que, quem que estava se firmando como dominação imperialista mundial? A Inglaterra, com a incipiente indústria têxtil.
já em escala maior. Então não era possível ter um lugar no mundo que estava cheio de pequenos teares para fazer roupa, para trabalhar o têxtil. Aí o que ela premiou? Está escrito no decreto. Por favor, você que não acredita, verifica, entra na história brasileira, vai encontrar um decreto de Maria Louca, e que tem um parágrafo que diz assim: vai receber tantos contos, tantas patacas, se denunciar o seu vizinho, o seu amigo, aonde for, delação premiada. Que tem, na verdade, o tear funcionando. E eles desmontaram, destruíram milhares de teares no Brasil, porque a dominação da metrópole, que é quem mandava na época, a Inglaterra, a dominação era pela indústria têxtil. Sim. Vou dar um salto agora que não posso esquecer. O que eu queria até destacar bastante nisso? E aí é o perigo quando a desinformação é vitoriosa. Eu vou dar uma questão que é estratégica. Quando nós estamos falando de petróleo, quando nós estamos falando de Eletrobras, quando nós estamos falando de algumas questões, elas estão tratando coisas estratégicas. Não existe nenhuma possibilidade do mundo, da sociedade, de viver sem energia. E só nos industrializamos por causa da siderurgia e, evidentemente, porque minérios, ou você tem dinheiro para comprar minério, como o Japão fez, não tem 1 tonelada de ferro, mas compra e grande parte do Brasil, ou você tem a siderurgia e o minério e tem um projeto nacional, um projeto de nação, um projeto de povo, aonde você quer chegar. O que aconteceu, por exemplo, no caso do minério, que era a questão da Fábrica Nacional de Motores? Você tem o minério, precisa da inteligência para fazer o motor, mas eu tenho a siderurgia, a inteligência com a criatividade do brasileiro, isso vai alcançar. Claro que fazendo o que? Se for preciso, você tem que fazer um pouco até que o chinês fez. O que o chinês fez? Ele tirou um monte de cópias, fotografia de tudo que podia. E copiou o que o coreano fez com o Japão ou não. Vocês acham que a Samsung nasceu do quê? Samsung lá da Goldstar, as pessoas já esqueceram, que foi a primeira multinacional dos coreanos, em que eles, na verdade, copiaram da Panasonic e de outras japonesas a televisão. Sim. Só que eles melhoraram mais, e melhoraram no carro. Eu quero só fazer um comparativo muito rápido, só para você entender o momento que nós estamos vivendo, que é crucial, porque o atraso que isso ocasiona quando tem esse desmonte, quando você está vendendo a Eletrobras por 12 bilhões de dólares, que vale quase 400 bi, que a rede de fogo de chão da churrascaria Fogo de Chão, que inclusive já tem dentro dos Estados Unidos, ela foi vendida por um grupo americano, ela foi vendida por quase 7 bi. Em outras palavras, será que a Eletrobras, que tem a maior de todas as redes de transmissão de energia, porque não basta você ter a Itaipu, você tem que ter Furnas para levar a energia. Quantas voltas ao mundo dá para dar com as redes de transmissão que nós temos hoje e que são da Petrobras, da Eletrobras, desculpe. Agora vamos voltar. Sim. Aonde é que está, por exemplo, a grande jogada do amanhã? Energia elétrica no carro elétrico. Onde está a grande jogada no amanhã? É o petróleo ficar exclusivamente para a área nobre e sair do combustível, pela degradação que criou, né, pela nefasta história do petróleo, que é a história de golpe de Estado, de corrupção, de violência, de tudo que se possa acontecer. E o petróleo vai ter que ficar com a área nobre porque ele está em fase de extinção, porque todo minério, por favor, todo minério de uma safra só, você colheu, tirou, acabou. Não é soja, trigo e milho. Por isso não tem nenhum governo tem o direito de explorar minério, a não ser com uma ampla consulta nacional, para que aquela geração e as futuras possam se beneficiar de um bem que a natureza lhe deixou, que ofertou como bem da natureza, e que, portanto, não pode ser explorado por um governo. Um governo não pode decidir, muito menos um governo falso, golpista, porque ele não foi para a televisão e para o jornal e para a campanha eleitoral defender a privatização. Nem o antagônico da Dilma foi defender a privatização da Eletrobras e da Petrobras. E veio um governo golpista e está privatizando, eu diria assim, na Bacia das Almas, no final de uma feira livre, por 12 bi, onde você tem mais de 50% de toda a energia do Brasil, passa pelas mãos da Eletrobras. E outra coisa, a energia que a Eletrobras distribui e transmite, vai logo que está aumentando, feito um acordo no governo da Dilma,
de ir junto à fibra ótica. Olha, aonde estava a visão. Mas olha, Como é que é para outra coisa, eu só quero terminar? E é onde que está o salto da energia eólica e solar? Pense quanto que dá para fazer de energia, por exemplo, eólica, consorciando com os reservatórios, o vento que você tem em reservatórios amplos ou lagoas amplas, fora aquilo que você vai fazer na estrutura física, não na água, consorciando. O que você tem, por exemplo, de possibilidade no campo da energia solar? E você precisa, eu pergunto, como é que a estatal chinesa está comprando a estatal brasileira? E isso é normal? E não tem um brasileiro desses de Federação da Indústria, etc., que vai pagar 70% a mais de energia depois? Pergunte no Ceará o que fizeram. Pergunte no Ceará o que aconteceu em todos os lugares onde houve a privatização. Aumentou em 70% a energia naquele estado, além da inflação. Não é inflação. E aí estão dizendo que inclusive vai baixar a tarifa. Como vai baixar a tarifa se ela vai ser medida pelo lucro? Vai ser medida exclusivamente pelo acionista? Você não faz energia para todos com empresa privada. Você não faz o cultivando água boa que nós fizemos na Itaipu Nacional numa iniciativa privada, porque ela vai responder para o acionista, pelo grupo estrangeiro que tem ações, é ali que ela tem que responder. E dane-se a sociedade local. Eu estou falando isso tudo, o que está por trás desse momento? Como é que pode um governo que está com 3, 4, 5% de apoio popular querer vender uma das maiores empresas do mundo? O governo que não foi eleito, né? E agora em campanha eleitoral, com um projeto desse, não. Período eleitoral. Eu vou dizer uma coisa, desculpem eu falar com toda sinceridade. Eu não tenho dúvida que tem problemas em algumas empresas estatais. Eu não tenho dúvida que nós tivemos alguns desvios. Eu pergunto, se você tem desvio numa empresa sua, que tem 10 empregados, está corrompendo lá na sua empresa, você vai acabar com a empresa ou vai demiti-lo e colocá-lo, se possível, nas barras do tribunal? O pior de tudo, Nelton, é que esses golpes, como o golpe 64, esse golpe de 2016, são golpes entreguistas, como você está colocando aí, você está dando, e tem aliados internos. Grandes aliados internos, porque se não tivesse aliados internos... Como é que vai fazer? Essa exploração colonial não existiria. Só existe a exploração colonial porque tem a base, os aliados internos, como tiveram os aliados internos, que uma parte militares, outras partes civis, ou mais civis que militares de 64, e agora... Mas, Aloysio, esse povo não tem o que tem de mais reacionário, pelo país, que tem um complexo de vira-lata, que gosta de Miami, que isso, que aquilo. É um pessoal esquisito. E eles nos consideram inimigos, adversários, comunistas, não sei, entende? O inimigo interno somos nós. São os professores quando vão fazer reivindicação salarial, o trabalhador quando faz reivindicação salarial, inimigo interno, o acampamento lá, pedindo liberdade para o Lula, aquilo ali são inimigos internos. Eles consideram a gente como inimigos internos. E nós também consideramos eles inimigos internos, porque eles são entreguistas, são aliados de toda essa desgraça que o Brasil está vivendo. É por culpa dessa gente. Mas são entreguistas, mas são de verde e amarelo, Luiz. São os mesmos que levaram Getúlio à morte. São os mesmos que tentaram impedir a posse de Juscelino, foram os mesmos que tentaram impedir a posse de Jango, que deram o golpe de 64, que levou ao horror da ditadura militar, 21 anos de ditadura nesse país, de mortes desaparecidos até hoje. São os mesmos. E o golpe de São os mesmos. E o golpe de 64 era para acontecer em 62. Se não tem a campanha da legalidade capitaneado por um governo popular, que foi o Brizola, né, porque foi para a rua, foi para a rádio, na época era rádio, e denunciou, e envolveu o setor. Olha onde que se colocou. Quanto que setores militares apoiaram a campanha da legalidade? Muitos militares. Muitos, inclusive aqueles que não aceitaram. Distinguir, né, das 3 armas. São os militares que disseram não. Inclusive uma coisa que ia para uma situação trágica, sanguinária. Por quê? Porque o alto comando determinou o bombardeio do Palácio Piratini. Saiu a ordem para bombardear o Palácio Piratini, onde tinha resistência. E o que aconteceu?
lá na hora de sair da base aérea com os aviões, teve piloto da aeronáutica, portanto, do setor da aeronáutica, que chegou a esvaziar os pneus do avião que ele tinha que pilotar. Nossa. E eles se negaram, e aí houve uma decisão daquele comando de não bombardear. Vamos voltar agora à realidade de hoje. Hoje não precisa bombardear. Não precisa baixar os marines na praia do Rio do Brasil. Não precisa. Não precisa. Eu quero dizer uma coisa com toda sinceridade. O golpe de 64 foi tão armado que foi criada inclusive a Operação Brother Sun. Brother Sun. Sabe porque fala muito do tio Sam? Então, o irmão do tio Sam. Então, os Estados Unidos era o irmão do tio Sam. A esquadra que ficou lá Eles tinham determinado duas grandes jogadas. Uma jogada era que se tivesse muita resistência, o negócio era fazer o que foi feito em alguns outros lugares no mundo. Era criar a Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Estados Unidos do Brasil do Norte, Estados Unidos do Brasil do Sul. Era isso. Era isso. É só ter o tempo, a vontade de aterrissar nos documentos secretos, já não são mais. Estados Unidos tem uma coisa boa, assim. Eles registram os acontecimentos dos governos e ficam durante 20 anos congelados. A esquadra americana já estava no litoral do Rio Grande do Norte. E os fuzileiros prontos para invadir o Brasil. E com 3 tipos de navios. Os navios que tinham armas, que era o primeiro para armar a possibilidade de enfrentar a resistência em acontecendo. A segunda era de alimentos. Por quê? Porque você podia ter, e eles foram fazer isso no Chile, né? O grande boicote que os caminhoneiros fizeram, que deixaram Santiago quase sem comida, e que ajudou o golpe lá no Chile, era a história de como é que você isola setores, e aí você tem um alimento que eles estavam com os navios ali, abarrotados para atender. Então você tinha marines, quer dizer, soldados americanos, você tinha armas e você tinha alimento. Planejamento. Pronto, altamente planejado. Eu quero só dizer uma coisa, por favor. Se você que está vendo isso vai ver logo mais, ou outro dia, tem uma série de obras sobre a participação dos Estados Unidos no golpe de 64. Se você quiser até de uma maneira mais folgada ver um filme, tem um filme feito há menos de 2, 3 anos atrás, chama-se O Dia que Durou 21 Anos. O Dia que Durou 21 Anos. Os Estados Unidos, a Casa Branca, no golpe de 64 no Brasil, que levou 2 prêmios, por uma ironia, de Nova York, e o outro prêmio foi em Arizona. Documentário, né? Documentário. Lá tem documentos, tem gravações, tem tudo. Inclusive, o Aloysio tem um acervo gigantíssimo, né, Aloysio? Sim, depois nós vamos falar. Depois vamos mas esse filme que o Nelton falou agora aí é muito bom, é um documento. É o que isso nós estamos falando, está documentado no filme Um Dia que Durou 21 Anos. Ali tem tudo. Aliás, deixa eu aproveitar. Tem até a gravação do Lyndon Johnson, isso, que era o embaixador no Brasil para o presidente. Já era o presidente Johnson, né? Porque começou quando o presidente era Johnson era o Kennedy. Era Johnson aqui e Johnson lá. Os dois Johnsons. Os dois Johnson. Presidente e embaixador. Deixa eu dar um alô aqui. Deixa eu dar um alô aqui para nossa audiência aqui, o Edre Almeida, do coletivo Marcha da Maconha aqui de Foz, que está compartilhando o link do YouTube, também está acompanhando o debate. Valeu aí, Edre. E também acompanhando a gente o presidente lá do PCdoB em Curitiba, o Jonivan. Um abração aí, Jonivan. Só naquela época surgiu a gente chamava de vivandeiras de quartel, né? As vivandeiras de quartel foi o nome dado ao pessoal que perde a eleição e bate na porta do quartel. Ô gente, me ajuda a tomar o poder porque eu perdi a eleição, não foi? Eram as vivandeiras. As vivandeiras bateram na porta dos quartéis. Isso. Com Getúlio, novamente, com Juscelino, com Jean. Tentaram agora, né? Estão tentando ainda, né? Estão tentando, né? Não desistiram ainda. Não desistiram. Eles perdem a eleição, não conseguem, ficam pedindo apoio. É um grupo. É que está difícil para essa eleição agora. Agora é um golpe sofisticado, tem outras características, bem diferentes que eu acho importante começar a destrinchar agora. Esse golpe mediático, judicial, parlamentar, essa coisa toda, né? Virtual, é uma coisa que só daqui a alguns anos nós vamos conhecer os detalhes. Hoje nós sabemos
que quem está balançando esse berço desse golpe é o mesmo que balançou antes. É lá nos Estados Unidos. Esse nós sabemos. As mesmas mãos, As mesmas com a mãos. mesma vontade, Sim. balançando o mesmo berço. Nesse contexto, a eleição sai? Sai, mas eu queria até fazer uma observação Sai? muito rápida. Acho que sai porque... Deixa eu fazer uma observação. É tão estranho o que se passa, por exemplo, com a crônica do nosso país, que é tão inusitado tudo, porque, veja, quem é que era o presidente da Câmara dos Deputados quando se deu o impeachment? Quem era? A gente não lembra mais Tá disso. preso. Está preso, tudo bem, mas ele está preso. Mas o que foi feito não foi desfeito. Nelton. Mas é inacreditável. Não sei se você- Me desculpe, você que às vezes eu ficou contrato claro serviço tudo, para né? fazer uma casa. Eu contrato serviço para fazer uma casa. Você diz que é engenheiro. E aí na hora do pega, você não é engenheiro. Está caindo um pedaço da casa. E aí continua a casa existindo, reconhecida. E quem assumiu está dando as cartas. Está vendendo o país. Está tirando direitos. Está fazendo com que o meio ambiente e os direitos sociais sejam a moeda de troca. E constrói maiorias. Constrói maiorias para votar o que quer. Estes mesmos que exatamente criaram as chamadas bombas em cima da presidente Dilma. O que era aquela pauta de bombas? Uma agenda de problemas. Pautas bombas, né? Pautas bombas. Então já esquecemos isso tão pouco Mas tempo. é isso que eu queria falar. Menos de O 2 esquecimento, anos. a questão da memória e esquecimento. Se você fala de memória e esquecimento da década de 50, 60, tudo bem, são muitos anos, né? São outras gerações. Mas isso que nós estamos falando aconteceu em 2016. Dois anos, 1 ano e meio. Mas as coisas acontecem tão rapidamente que já começa a cair no esquecimento. Caiu no esquecimento que o Aécio perdeu a eleição e foi bater na porta dos golpistas. Não sei se foi quartel da Rede Globo, bateu na porta de alguém, me ajuda aí. Né? Vamos inviabilizar essa presidenta que foi eleita. Inviabilizaram, né? Então, essa memória do Aécio perder na eleição, indignado porque perdeu e não aceitar a derrota, do Cunha fazendo suas tramóias, né? Coisa de bandido, né? Aquela câmera que o Senado... Essas imagens estão aí gravadas. Não, e o bom que está no filme já. Já está no Tá filme? no filme, estão Já tem lançando filme? agora um filme. Foi aplaudido de pé na Suíça, Suécia, há poucos dias. Porque tem o História seguinte... do Brasil, gente. Documentário. Inclusive, todo o filme é só de imagens. Eles tinham 3 ou 4 Não câmeras. tem diálogo. Não, mas imagens, mas digo assim, tipo assim, aquele deputado que Eu vou fez ver aquela esse filme. declaração de honestidade, agora sim o Brasil vai mudar, porque não sei o que, Emmanuel João lá e outro dia estava preso. Em nome da minha família, do meu... tudo. Tem tudo isso. Aham. E vem cá, tem um tal de senador Jucá. Não continua senador? Continua senador. O operador da sangria. Sabe o que é? É o cara O operador da sangria, temos que estancar a sangria. É o cara aí que a Dilma falou a frase que no documento do filme aquele da Netflix lá, colocaram na boca do Lula essa frase. Pois é. Essa frase. Esses são os vira-latas. Esses são os vira-latas. Não, mas eles continuam, é isso que a minha preocupação. Prestaram um serviço para o A golpe. minha preocupação que a gente precisa cada vez mais é conversar com os que não acreditam no que está se passando, no sentido de achar que a verdade é o que está aí. Não acreditam, inclusive, em argumentos que a gente está colocando aqui. A possibilidade que a gente precisa aproveitar é a possibilidade de dizer o seguinte: gente, não é possível. A Dilma até agora não teve mas não é nem promotor, não é nem juiz, nem testemunha que ela praticou crime. Eu não estou nem dizendo se o governo dela era bom ou ruim. Você tem uma Constituição nesse Improbidade país. não teve. Hein? Crime de improbidade Não foi teve provado. crime de improbidade, não tem desvio. Não tem desvio. Há pedaladas. Não, Sabe para quem que é as E pedaladas? na outra semana depois, quando ela caiu, mudaram a regra. Aquilo que ela fez já não é mais crime. Você já deve ter lido um livro da Noami Klein, né? Klein, né? Doutrina do Choque. É famoso esse livro. Doutrina do choque. A Doutrina do Choque.
e que é preciso dar um grande choque para impor determinadas políticas, tipo a política neoliberal, enxugamento de Estado, contenção de direitos, retrocessos. Para você impor é preciso choque. Eu acho que o choque tem sido tão grande que está todo mundo desnorteado. As pessoas estão desnorteadas. É uma tontura coletiva, né? Parece. Coletiva, cara. É uma tontura, não é possível que, veja bem, deixa eu dar só para dar um exemplo para vocês. Em um ano do governo Temer, aumentou em 17% a dívida pública brasileira. Sabe quanto que dá isso? Quase 360 e as pessoas bilhões de reais. E o povo não sai pra rua. Bilhões de reais. E o povo não sai para rua. Luiz, pergunta para mim, agora conversando. O povo não vai para a rua, são sempre nós. Sempre os mesmos, né? Os orgânicos, os organizados, os sindicalistas. É porque essa tontura, esse choque desnorteia. Desnorteia. E eles têm a Rede Globo para desnortear ainda por cima, mais ainda, né? E as outras redes empresariais, a gente tem só o Facebook e o canal para falar. Ainda temos isso. Ainda temos isso. Não é como antigamente no mimeógrafo e prestação de muro. Podemos atingir aí um grande número de pessoas falando aqui, dialogando e conversando, mas eu acredito e penso que daqui a uns anos mais, o pessoal que trabalha com psicologia social, psicologia de massa, vai explicar o que está acontecendo. O que aconteceu no Brasil naqueles anos, 2017, 2018, aquela tontura coletiva, aquela desnorteio, que as pessoas que votaram no Oeste têm vergonha, não falam. Não falam, mas também não vem para o nosso lado. Mas você via, assim, só fazer um comparativo eu conheço assim, você via mais, na época do 64, você via o povo mais com vontade polarizado, de brigar contra, polarização, agora também amortecido. Polarização ideológica, havia polarização. A polarização estava nas Forças Armadas, estava nas faculdades, nas escolas secundárias, nas fábricas. Onde você ia, área cultural, havia polarização. Era o teatro novo, era cinema ideologia, novo, polarização ideológica. A área cultural tem esse Você sabia quem era direita? Direita é aquilo ali. Esquerda é aquilo ali. Então, esquerda era os nacionalistas. Agora não, né? Agora não sei. Eu digo mais. Você também tinha... Não eram muitos, mas você tinha alguns órgãos de comunicação que eram independentes mesmo. Você sempre tinha espaço, sabe? Havia espaço para os dois lados. Eu chegava na banca, na minha cidadezinha de Niterói, olhava aquela banca ali das barcas, o que tinha de jornal de esquerda é o jornal trotskista, o jornal Liga Camponesa, o jornal do Partidão, o jornal do PCdoB, o jornal dos nacionalistas, havia jornal de... Banca cheia de jornal. Aparecia o Globo lá no finzinho, Jornal do Brasil, mas tinha mais jornais alternativos de esquerda. E o Jornal dos Diários Associados, e mesmo do Globo, mas do outro lado tinha a Última Hora. Última Hora também, que estava na nossa linha de atuação, né? Pois é. Mas eu diria assim, eu vou tomar a liberdade de tentar observar duas coisas. Primeiro, eu acredito que vai ter eleições sim. Senão vai ficar sem... Que tipo de eleição não sabe. Aí que está. Primeira coisa. A segunda é a certeza que tínhamos que estar trabalhando já era, afinal de contas, o que é que a gente tem de expectativa, mesmo numa eleição, por mais duvidosa que seja? Se nós não trabalharmos um projeto de país, e o projeto de país vai ter que colocar o dedo na ferida desses interesses subalternos, absolutamente dominados e que sobre nós são dominadores. Não é possível que a gente não possa ter um projeto de país, de nação. E um projeto de nação implica na democracia de alta intensidade. Num projeto de nação implica na emancipação social. Não é possível que você tenha um país como o nosso, que a distribuição de renda está entre as piores do mundo. Até quando? Eu não estou dizendo até sob a ótica de outro sistema. Eu estou falando dessa ótica capitalista. Como é que não se consegue ter um mercado de massa no Brasil? Anelton, o capital... Já chegamos a ter... O capital financeiro que domina hoje os três poderes da República, né? Nós sabemos, domina a imprensa e tal. O capital financeiro, com toda a hegemonia que tem hoje no Brasil, e é poderoso, né?
capital financeiro é poderosíssimo, Poderosíssimo. está mandando, está dando as caras, ele vai deixar acontecer isso? Mas aí que está, o perigo está que ele vai querer meia democracia, quem sabe? Meia Uma democracia. faz de conta. Para eles bastaria faz de conta. E para continuar Mas é explorando, evidente. espoliando. Deixa eu contar uma coisa bem rápida que... Aqui é uma beleza, né? 10% de juros, 15%, aqui é um paraíso, né? Traz dinheiro de fora, joga aqui e Luiz, estão levando a poupança do brasileiro. Você, Levando, ó. eu vou ser sincero, o que você acabou de colocar é instigante. Que é? Um dos diretores do Banco Central, não é mais, da Bélgica, ele fez um estudo muito profundo com a equipe sobre a questão do sistema financeiro. E é uma coisa assim assustadora. Ele mostra e demonstrou na ponta do lápis que no período, inclusive, da grande crise que nós tivemos do próprio Estados Unidos, 2008, 2009, o sistema financeiro mobilizou 3 trilhões de dólares. Capital flutuante. 3% de economia real. 3% de economia real, isto é, economia de estradas, de construção, economia de serviços, aplicando, investindo, gerando emprego. 97% de economia irreal. É aquilo que o Wall Street colocou na manchete do seu jornal no auge da crise. A economia da euforia e a economia do pânico. Alô, alô, empresário brasileiro. Nós estamos sendo dominados pela economia do pânico e da euforia. O dólar sobe se daqui a pouco o Temer foi ao hospital ou não foi para o hospital. Ora, daqui a pouco o dólar aumenta ou diminui porque teve um ponto de diferença na pesquisa para o fulano de tal. Mas o que é isso? Como é que nós vamos continuar vivendo um país como o nosso, com as maiores riquezas de minérios do mundo e minérios da pós-modernidade? Não é só minérios antigos, ferro é antigo. Até o petróleo daqui a pouco vai ser antigo. Eu estou falando dos novos minérios, inclusive. Eu poderia falar, por exemplo, da biodiversidade, que o Brasil é mega diverso. É o único país continental que é mega diverso. O sol que nós temos para ter a maior nação do mundo em energia solar. Tudo que eu podia falar aqui, você tem um monte de miseráveis. E uma parte da sociedade que está anestesiada e outra parte de líderes que não estão anestesiados, mas estão quietos. Não conseguem olhar um projeto de nação, um projeto para os filhos e netos deles também. Mas quem fala em projeto de nação somos nós. Somos nós. Eles não têm nação? Não tem nação. Como escancaram as portas do país para o capital internacional vir aqui fazer rapinagem? Mas estão rapinando até a poupança do trabalhador. E o trabalhador hoje está endividado, pô. Está endividado. Deixa eu dizer uma coisa para a sua colocação, eu queria até terrível essa rapinagem internacional aqui. Observem bem o que o Aulísio está colocando. A rapinagem em geral, para vocês terem uma ideia, 51% do orçamento do governo brasileiro, do nosso dinheiro, 51% é para pagar os serviços da dívida pública, é para pagar prestações da dívida pública. Nós chegamos a tal ponto que tem hoje dívidas brasileiras que vencem a cada 4 dias. Não de você, trabalhador, nem você, empresário. Você não vai fazer nunca um negócio que vai vencer depois da manhã. Por quê? Porque cada vez mais os próprios títulos do governo têm que pagar um juro danado para o cara comprar. Então o Brasil virou um paraíso para esses interesses. Eles não querem mudar muito. Eles não querem mudar muito, por isso que eles podem mudar um pouco. É um paraíso. Paraíso da rapinagem. Virou isso aqui. E aí a única solução que tem, na verdade, é a gente, eu diria assim, se rebelar. Rebelar contra isso. Eu não estou falando, outro exemplo que eu não posso deixar de falar aqui, senão pode aparecer. Quem é que, de sã consciência, estou começando pelo meu depoimento, é contra combater a corrupção? Mas eu tenho que combater a corrupção, extirpar a corrupção, sabendo que no mundo inteiro ela existe, é uma das pragas da humanidade. Do capitalismo. Só que, claro, aí que está. O que nós temos que ter é a capacidade de modernizar permanentemente as ações para enfrentá-la. E hoje a corrupção, eu não sei o que está pior, se é o domínio do tráfico sobre os nossos filhos e netos, sobre a juventude, sobre a política que estão entrando dentro dela, o que a droga está fazendo.
Então eu diria assim, quais são as 3 drogas do Brasil hoje? A dívida pública, a droga e a droga da corrupção. Ô, Nelton, voltando àqueles paralelos que a gente vinha fazendo, na década de 50 você tinha um capitalismo nacional iniciante, capengando, mas começando. Ele se fortaleceu em 60. O famoso capital nacional. Isso. E na década esse capital nacional, ele continuou. E onde que ele está hoje? Ele acabou? Ou todos são sócios da rapinagem? Será que existe algum capitalista nacional resistindo a isso tudo que está acontecendo, que tem uma visão de nação, como você falou? Eu acho que alguns se associaram, outros simplesmente venderam. Quantas empresas foram vendidas no Paraná recentemente ou nos últimos 15 anos? Vou falar uma das coisas que eu mais admirava aqui, era uma grande fábrica de geladeiras, de balcões frigoríficos. Aqui no Paraná. No Paraná. Foi-se. E assim, dezenas de outros. Pequeno, médio empresário. Faturou alguns milhões. Começou a valer mais a pena investir no financeiro. A rede Mercadorama em Curitiba era uma rede bonita de supermercados. Hoje é da Walmart. Pronto. Então vamos lá, agora só para encerrar o que você colocou. Então, encerrar, só mandar um abraço pro Serginho, que está nos assistindo também, Serginho Santander, nosso secretário de organização aqui do PCdoB Municipal. Pro Heitor Campolino também, valeu Heitor. Dizer que às vezes a gente, né, o debate está tão bom aqui, está fluindo tão legal, que o mediador não está tendo tanto trabalho assim, às vezes eu demoro um pouco para mandar um abraço pro pessoal que tem assistido. A questão do empresário nacional. Eu não quero interromper também, aqui que a conversa está muito boa. Eu queria que o Nelton aqui a gente aprofundasse essa questão do empresariado nacional, que tem interesse nacional e visão de nação. Eu acho que alguns empresários que têm essa percepção, eles estão calados, ou estão no campo da chamada perplexidade. A perplexidade às vezes ela anula a ação, né? Fica perplexo. Agora aqueles que eles estão sendo engolidos, estão sendo engolidos, estão se salvando, quem sabe vendendo o que pode, ou se associando, né? Agora, na verdade, você não faz uma nação desenvolvida, mesmo sob a ótica, portanto, capitalista, se você não tem empresários nacionais. Não faz. Não faz. É inacreditável. O que tem de gente dando tiro no pé no Brasil, nessa área. Então eu queria só concluir o seguinte. Agora, vou dar um exemplo para você. Há aqueles que se acomodaram também, porque cá entre nós, no momento de maior crise do Brasil, depois do golpe aumentou terrivelmente a crise, o que aconteceu no ano passado? 21% de aumento no lucro dos bancos, que tem 4 famílias que mandam. Eu não estou falando dos meios de comunicação, viu? Estou falando de bancos. Quer dizer, os banqueiros são também os que mais têm presença hoje na vida brasileira. E ai dos vencidos. É o único país do mundo que você tem a taxa de juros lá embaixo, taxa Selic no caso brasileiro, e o cara está cobrando 100% de juros para você, ou para o trabalhador, financiar uma casa. Para você adquirir determinadas coisas, ou se for para o cartão de crédito, 350% de juros ao ano. Sim. É inacreditável. Está valendo a pena vender o capital produtivo para investir no... Agora eu vou dar eu vou me permitir um pequeno nocaute. Aí se faz um golpe parlamentar presidido por um preso político hoje. É assim que foi a Câmara dos Deputados. Não aconteceu nada depois, não anularam, não revisaram. E o pior é que ninguém nem foram aprofundar, deviam ter obrigação de ir a fundo e dizer a Dilma Rousseff, portanto, teve um crime administrativo, o nome que quisessem dar com as provas que pudessem ter. Não, ninguém mais fala. E se é que houve pedalada, foi para poder, nesse jogo contábil que não é crime, colocar 108 bilhões de reais para o agronegócio. E o agronegócio disse o que depois disso? Ficou quieto. Então esse conluio, essa coisa me assusta. Mas eu ainda confio. Sabe por quê? Porque eu digo que não tem outra saída. A não ser que você fique uma colônia ad eterno, submetida ad eterno a esses interesses. Mas se você não tem um aliado, um empresário nacional aliado a um projeto de nação,
e tudo é luta de classe, então nesse momento, a contradição principal e fundamental da sociedade brasileira passa a ser trabalhador contra o capital, que não tem bandeira. Não existe aquela contradição nação e entreguista, como na década... Os entreguistas e os nacionalistas, não tem essa contradição. Talvez outra contradição, que poderia ser, que eu vinha até falando algum tempo atrás, mas deixei de acreditar nela, que seria entre as forças progressistas e o conservadorismo. Ou seja, a humanidade contra a barbárie. Mas a humanidade contra a barbárie, quem está ao lado da humanidade? Nós, a esquerda, a humanitária. E a barbárie? É a direita? É o capital explorador que não tem bandeira, não tem ideologia, não tem porra nenhuma. Isso aí não tem partido. Não tem partido. Não é? O capital improdutivo não tem partido. Então quem é a barbárie hoje no Brasil? É a Câmara, o Senado, é a grande imprensa empresarial? Quem é a barbárie? Quem representa a barbárie que anestesiou o povo? Se essa for a contradição, e essa for a bandeira, eles vão deixar ter uma eleição? Eles vão deixar ter uma eleição e um candidato democrata que representa o interesse nacional, mas que interesse? Mas que defenda a humanidade, uma visão mais humanitária de sociedade, uma visão mais democrática, de garantia de direitos, de garantia jurídica, que nós não temos hoje. Se não tiver chance de ganhar, eles deixam. Se tiver chance de ganhar... Porque interessa para eles a insegurança jurídica, o caos. Ou se não cria uma variável daquela... Que variável? Daquela da Folha da Noite, lá da década de 50, né? Se vencer, não assume. Se assumir, não governa. Não governa. Mas eu acho que também tem o seguinte... Já estão dizendo os fenômenos sociais são imprevisíveis. Eu acho que a gente, de repente, pode ter uma manifestação de setores que estão muito calados. Eu não... Setores das Forças Armadas? Não. Nacionalistas? Não golpistas? Nacionalistas, trabalhadores, algumas forças sociais. Porque está chegando num momento seguinte, como é que essa onça vai beber água? De novo, a água poluída ou a gente vai para uma água limpa? Quer dizer, eu estou falando essa onça... A resistência tem ocorrido, sociedade. Tem ocorrido. Tem. E vou lhe dizer mais, eles não fizeram mais do que já fizeram, porque tiveram essa resistência. Sim. Sim, a reforma da Previdência é um exemplo. Você viu a morte da Marielle. Claro. Eles não surpreendeu a muita gente a resistência internacional, inclusive. Sim. A imagem do Brasil lá fora. Mas rapidinho a Globo trabalhou aquilo também, né? Ela já tratou, Aquilo ali, as coisas acontecem de repente, como aconteceu na morte da Marielle, que a nação ficou pasma, né? E muita gente que estava na canoa dos golpistas também ficou indignado. A própria prisão do Lula chocou a população. O Brasil está chocado. Você vê que, inclusive, nunca cresceu tanto, eu diria assim, essa indignação como depois. As pesquisas mostram isso. Quer dizer, então eu acho que ainda tem ainda sinais de esperança. Tem muita coisa para acontecer. Réstia de luz, como diria um grande poeta. O antipetismo, o antilulismo, o antiesquerdismo, o anticomunismo diminuiu um pouco. Deu uma trégua. Uma segurada. A gente já pode andar na rua de camisa vermelha. Não é? Antes da gente ir, estamos para o final já também aqui, já conversamos bastante aqui. Nossa, sei que tá de boa aqui, tá muito legal aqui a nossa conversa. Mas falando um pouquinho dessa questão assim, que a gente estava colocando assim, esse ódio, esse fascismo, essa ascensão, essa coisa toda que a gente viu, uns exemplos assim horríveis, né, na sociedade. Como vocês veem isso, essa situação? Ela teve sua ascensão, já teve. E hoje entrou numa curva de declínio, não, Nelson? Eu acho que sim, mas ela ainda é muito forte. Eu não estou dizendo que eu acho que a sua observação é muito importante. Eu quero aproveitar para a gente até reforçar isso. Se não me engano, foi a Fundação Getúlio Vargas que fez uma análise logo em seguida aos episódios da morte da vereadora, etc. E mostrou que o seguinte, o percentual das manifestações mais odiosas, mais rancorosas,
mais bárbaras. Intervenção já. Isso, tudo isso não deu 8%. A impressão é que tinha dado quase 40%. Né? Uhum. Era tanta a reação, tantas manifestações. Então eu queria dizer assim, eu acho que há uma certa tendência, eu não digo que vai baixar, mas se a gente conseguir diminuir para estacionar um pouco, porque senão a barbárie vencerá mesmo. E aí que eu vejo o seguinte, não é possível que a gente não tenha, lá nas profundezas da alma do brasileiro, esse sentido muito profundo da solidariedade. Não é possível que não vai ser visível a gente encontrar mãos que vão se dar, que vão se encontrar para compreender que eu tenho que ceder um pouco aqui, você tem que ceder um pouco lá. Mas como é que a gente faz a travessia desse Rubicon aqui? Tá. Como é que a gente vai para o outro lado? Está caindo a ficha de muita gente tá, também, sim, né? porque Tá e outra coisa, está evidente, gente. Não há mais nenhuma dúvida no mundo. O aumento da violência está ligado diretamente ao aumento do problema social. O salário mínimo, ele é hoje um estimulador da pacificação. Eu estou falando de salário mínimo decente. Sim. Então o que acontece? Quando você vai, eu vou aproveitar esse exemplo aqui. Eu estive 2, 3 vezes em Medellín. Até fui uma vez por uma outra razão e quis conhecer bem o que aconteceu naquela cidade. Era a capital mundial praticamente da violência. Porque era a sede do grande traficante Escobar. Sim. Pablo Escobar. Pablo Escobar. Medellín. O que eu vi em Medellín é que 60% a 70% da solução da violência foi social e cultural. Redignificaram a vida de toda uma área que era totalmente dominada pelo tráfico. Será que todas as pessoas são maléficas por natureza? Não é verdade, é uma minoria. Sim. Mas é o silêncio, a omissão da maioria que faz com que eles vão dominando. Primeiro eles foram chegando porque o Estado estava ausente. Quando o Estado chegou, agudizou a própria violência. E aí quando na verdade se foi para uma ação que era repressiva de um lado, mas acima de tudo proativa, construtiva, transformadora de outro lado, houve o quê? Houve uma diminuição extraordinariamente daquele processo de traficante e de violência. Volto a dizer, nenhum lugar resolveu o problema da violência só com repressão. É preciso ter presente isso. Agora, se resolveu em muitos lugares do mundo. O problema foi quando houve uma emancipação, uma evolução social. Então agora, tem que ter as duas coisas andando junto. Voltando a falar da questão da onda de conservadora, né? Eu repito e volto a enfatizar que a onda conservadora teve o seu apogeu. Teve. Entrou em declínio, em descenso. Entrou em descenso. Isso graças a quê? Aos movimentos setoriais. O que são lutas setoriais? E isso é muito importante, enfatizar as lutas setoriais, as lutas dos negros, do movimento LGBT, movimento feminista. Esses grupos, essas lutas setoriais, elas crescem e elas atingem camadas da classe média e mudam o pensamento das pessoas e acabam um pouco com preconceito, acabam um pouco com racismo, com essas coisas todas, que é mais que isso aí é o caldo de cultura do conservadorismo da direita, não é? A própria prisão do Lula desarmou espíritos. Desarmou muita gente que vinha com ódio, com raiva, não sei o quê. Desarmou, está desarmado. E o brasileiro tem essa coisa, não sei se é só o brasileiro, o cara está preso, coitado, tal, não sei o quê, né? Começa a ter pena também, entende? É muito volúvel. Tem os raivosos também. Não, mas o raivoso, ele muda também lá na frente. Então é muito volúvel essa massa. A massa é volúvel. Devido a tudo isso, é que eu acho que a eleição está difícil com Lula, entendeu, Neto? Com Lula está difícil. Vamos entrar nessa questão de cara, assim. Com Lula está difícil. Porque também eles têm pesquisa e sabem que Lula está crescendo. E não vão fazer tudo isso. Tudo que fizeram. Não vão fazer tudo que eles fizeram, escancarar esse país para
Pirataria, é pirataria, como havia os piratas do Caribe, lá, é pirataria, vem aqui, levam tudo, até a poupança do trabalhador estão levando, para o Lula voltar e desmanchar tudo. Não vamos fazer. Não vamos ser ingênuos a esse ponto. As alternativas, não sei, não tenho ideia. Talvez o Nelton, que frequenta mais o ambiente político parlamentar e partidário, saiba qual. Nós estamos já no mês de maio, chegando no mês de maio, daqui a pouco tem as convenções, né? Daqui a pouco tem o registro das candidaturas, agosto, né? Agosto é o registro das candidaturas. Início de agosto. E eleição em outubro. Agora as coisas vão começar a se definir. O reloginho do tempo, a perninha do reloginho caminha, não para. O que vai acontecer? Qual a saída? É ir para a rua gritar fora Temer? Não. Não é isso mais. Eleição sem Lula é fraude? É fraude. Mas vai ter eleição igual. E vai ser sem ele. E vai ser sem ele. A gente vai ter que participar dela. Esse é outro debate? Eu acho que é outro debate. Outro dia me perguntou uma figura assim, mas e daí, o que você acha? A única certeza é a dúvida. A única certeza é a dúvida. Eu tenho dúvida. Não sei também. Mas assim mesmo, veja, eu acho que também não é mais possível fazer grandes tumultos nessa caminhada, sabe? É isso que é isso? Eu quero dizer o seguinte: começar a iniciativas, por exemplo, para inviabilizar a eleição, ao mesmo tempo, tipo essa coisa. Eu vou ser sincero para você, eu vou ser sincero numa coisa, eu fui a favor do voto nulo em 74, né? É que teve. Em 73 com as 5. Hoje eu não sou a favor do voto nulo, não. Ao contrário. Ao contrário. Essa é fazer o jogo da direita. Essa é a história que vem em nosso auxílio. O que é? Luther King, Mandela, todas essas grandes figuras sempre disseram: a omissão é o pior dos pecados. Sem dúvida. É verdade. Sem dúvida. Então a gente precisa ter muito presente. Eu ainda não perdi todas as esperanças na questão do Lula, porque as pessoas que têm um bom senso ainda, eu diria assim, em evolução, vão lembrar que o grande governo do Lula foi um governo de acordos. Não teve no governo do Lula momentos de grandes tensões. A tensão foi dada pelos interesses em jogo no final do mandato do presidente anterior e no período da eleição e no primeiros 6 meses do Lula presidente. Eu nunca vou esquecer que foi preciso o presidente Lula fazer uma carta aos brasileiros, que na verdade não eram para os brasileiros. Não. Era para os grandes interesses que estavam dizendo que o Brasil ia para o caos, porque ia ser uma instabilidade total. Foi um sossega-leão. Carta ao sistema financeiro. Ele deu um chega para lá. Só que agora, é claro, você tem algumas questões que elas vão ter que passar por pequenas cirurgias, eu diria assim. Para não ser muito intenso, né? Sim. Vai ter que quebrar alguns ovos para fazer esse omelete. Eu não estou falando que nós estamos em processo pré-revolucionário. Nada disso. Muito pré-revolucionário. Não está nada disso. Não é essa muito questão. Muito longe disso. Muito longe. Nós estamos falando de uma questão concreta. A realidade brasileira tem exemplo recente, cujo arquiteto de um período de consensos, podemos gostar mais ou gostar menos, foi no período do governo Lula. Perfeito. Distribuiu renda. Gente, eu sou sincero, eu não imaginava que em pouco tempo o Brasil saísse do mapa da fome do mundo. Foi rápido. E saiu. E o que mostra que decisões políticas coerentes e definitivas são muito boas. Tá agora voltando do mapa da fome. Mas o mais importante que eu queria dizer é que quando você tem um salário mínimo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e todo ano ele tem um aumento real, isto é, não é só cobrir a inflação, ele faz isso. Isso é uma das maiores distribuições de renda. Claro. Porque cada vez que o salário mínimo aumenta, ele atinge normalmente 40 milhões de brasileiros, que são os que ganham até 2 salários mínimos, cuja base de cálculo é o salário mínimo. Olha que fenômeno tem isso. Quer dizer, o efeito multiplicador, se você aumentar R$20 o salário mínimo ou R$200, olha a diferença que dá.
Porque tem 40 milhões que vão comer mais iogurte, Sim. que vão fazer viagens, Sim. que vão comprar mais roupa, que vão melhorar até o material escolar, que vão viver melhor. Mas olha, é tão pouco. Nelton, mas... Só que além disso, só para completar, além disso tem 15 milhões de aposentados que ganham 15 milhões, que ganham um salário mínimo. 15 milhões de aposentados ganham um salário mínimo. 40 milhões de brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Ora, você teve no presidente Lula um salário mínimo que saiu de 70 dólares para 327 dólares. Sim. Ora, eu não lembro dos números certos. Quando o João Goulart era ministro do Trabalho do Getúlio, ele foi demitido, teve que renunciar porque ele aumentou o salário mínimo em 100%. 100%. Sabia dessa? Não. O João Goulart era ministro 100%. do Trabalho do Getúlio. Num 1º de maio, olha, estamos bem próximos. Ele assustou. No 1º de maio, ele aumentou em 100% o salário mínimo. Nossa. O que acontece? Houve uma reação impressionante. Ele teve que renunciar. Renunciou. E depois ele se Depois elegeu. vai ser presidente. Porque É lógico que os caras iam dar o golpe, né? Mas você... Luiz, só antes de você passar, falou- Luiz, só antes de sim. passar para ti, Tem aí mais- é que a gente já está, na Vamos verdade, encerrar. no final, né? Encerrar. Então, assim, passar para ti já também, Não, já quero fazer encerrar já. tuas considerações finais e falar depois também do link lá para o pessoal acessar Então, os documentos. você falava do progresso social que nós tivemos no período Lula, né? E 4 anos da Dilma. Que nós estamos... E o salário hoje está sendo defasado, há um desgaste, o poder de compra do trabalhador cada vez é menor. E vai continuar sendo menor porque existe aquele pacotão do Temer, né? Que é o ajuste fiscal. Mas você, por outro lado, Neto, você fala que a válvula da pressão vai ser, aos poucos vão abrindo, porque senão explode. Explode. Então tem que deixar a pressão sair. Boa, Controlar a simbolismo, pressão, é muito bom. deixar controlar a pressão, né? Como na panela lá do feijão. Tem que deixar sair a pressão, senão rebenta. Exatamente. E assim nós vamos levar, na esperança de acontecer alguma coisa aí pela frente. Eu não acredito em milagre, mas hoje é 25 de abril. 25 de abril. Hoje a gente comemora a Revolução dos Cravos, né? Em Nesse Portugal. Verdade, Portugal, é exatamente. E talvez se acontecesse um milagre, como os capitães de abril, né? Mas infelizmente nossas forças armadas ainda não abriram a cabeça para ver o que está acontecendo no país e bater o martelo, né? E aconteceu o que aconteceu em Portugal, de uma abertura democrática, de uma eleições livres, de um judiciário isento, né? De uma imprensa isenta, uma imprensa que dê notícia, que não seja uma imprensa tão nociva, a imprensa empresarial, né? Tão nociva aos interesses da nação. Então, eu encerro aqui fazendo minha homenagem à Revolução dos Cravos, a grândula que diz lá, aqui quem manda é o povo, né? Nessa cidade, né? Está na letra da música Grândula Vila Morena, que aqui na grande cidade quem manda é o povo. Um dia nós vamos continuar sonhando e lutando para que o povo mande nesse país e não essa elite predadora, raivosa, entreguista e tudo mais que está levando a nação brasileira à miséria. Bom, eu também sou muito grato pela oportunidade. Não deu nem tempo de a gente falar muito sobre a Constituição e a importância de compreender que a Constituição brasileira é a suprema lei. E ela não foi fabricada nem na Casa Branca, nem no Palácio de Versailles. Ela foi fabricada, produzida por milhões e milhões de brasileiros numa luta extraordinária, jamais vista num processo constituinte. Então respeitem a Constituição. E existe algo chamado Supremo. A Suprema Lei é a Constituição. E o Supremo Tribunal é, na verdade, o grande tribunal da Constituição. Se seguir à risca a Constituição, vamos evitar muita coisa. Mas, principalmente, se quem quer mudar a Constituição tem que primeiro mudar e não violá-la. O que está acontecendo hoje é que estão violando a Constituição em nome, inclusive, de combate à corrupção, em nome dos mais diversos motivos. Não é por aí. Não é por aí, porque isso é bumerangue, volta contra você. E a minha última palavra aqui, dramaticamente falando, nem a área da sustentabilidade,
que o Estado brasileiro, não o Temer e nem a Dilma, embora a Dilma era presidente, na grande Assembleia da ONU, depois na grande Conferência das Partes de Paris, nós assumimos compromissos históricos com a sustentabilidade. Nem isso o governo Temer está respeitando e aplicando. Então eu pergunto, se na área social está mal, se na área ambiental está mal, se na área tecnológica é preocupante porque o processo de desnacionalização é agudo, se nós estamos com 50 mil engenheiros, Pablo, 60 mil desempenhantes esperando trabalho, só uma atitude contra a indústria naval brasileira demitiu 1.800 engenheiros. Se nós estamos numa crise, que também é uma crise política aguda, se portanto nós estamos um conjunto de crises multifacética, na época mais dura e de mais crise que existe, até com a família, o que é o norte? A bússola indica valores, conceitos, respeito. É preciso que a gente possa compreender que essa sociedade brasileira tem que ser respeitada, mas para isso consultada. Um projeto de nação que falo, ele tem que passar por um plebiscito. E aí, já que está na moda, o que você espera do Brasil? Né, já está por aí. Eu espero que uma das principais coisas para o Brasil é que os grandes meios de comunicação tenham a dignidade de respeitar a lei, porque são apenas concessões, e tenham no horário nobre, além da novela, tem um horário nobre discussão sobre as grandes questões nacionais, mas com um mediador e com contra e a favor, com posturas, portanto, democráticas. Vai ficar Eu estou pensando nisso. Fica esperando, Neto. Mas, Neto, Não, você esqueceu das últimas mensagens. Os informes aqui um abraço para Maria Rita de Pernambuco, também nos acompanhando. Obrigada, Maria Rita. E agradecer demais, né, aqui aos nossos convidados. Não deu nenhum trabalho aqui pro mediador, porque o papo aqui não tem fim, né? Dá pra gente ficar conversando por horas e por horas. E esses outros temas também tu tocou agora, a questão da Constituição mesmo, de repente a gente marca outro, faz um outro bate-papo. É um tema importante. Né, um tema importante. E também essa outra questão que foi tocada, que é assim, o esfacelamento da nossa ciência, da nossa pesquisa. Eu estava lendo um artigo do Nico Lelis lá, que é aquele cientista que fez. E ele está assustadíssimo com esse desmonte também. Né? De repente um outro Até porque o projeto gente... de nação não será possível, na quadro do mundo de hoje, com a questão do conhecimento, sem cérebro, sem inteligência, sem conhecimento. sem conhecimento. A Carmen Lúcia, né, que está chegando em Foz, né? Amanhã? Ah, é? Não estou sabendo. É o UDC. Olha só, na UDC. Uhum. Que legal. Vamos lá, né? Vamos lá. Pessoal, um abraço então, obrigado aí mesmo a todo mundo que prestigiou essa transmissão. Compartilhem, continuem compartilhando. Essa aqui é a luta de ideias, é a trincheira que a gente tem hoje, como a Luísa falava aqui, ó. Antes era o mimeógrafo, era outros meios. Hoje a gente tem essa trincheira aqui, que é a luta de ideias. Então a Fundação Maurício Grabois, agradecimento especial à Secretaria de Comunicação do PCdoB, que preparou toda aqui a logística, a produção, para que a gente pudesse ter uma noite maravilhosa aqui, um debate maravilhoso, uma conversa franca, uma conversa olhando no olho e discutindo as grandes questões nacionais, as grandes questões de soberania nacional, os golpes, essas... Pablo, me explica uma coisa, quem está vendo... Vamos finalizar com o Luiz, então. Quem está vendo o nosso debate é um público que é o nosso público, mas se cada um compartilhar para 10... Claro. E se esses 10 compartilharem para mais 10... Cara, isso vai longe. Vai longe. Uma grande panfletagem. Um grande comício. Vamos lá, grande comício. Compartilhar, né? Vamos compartilhar. É isso. Obrigado, Aloysio. E falando dos documentos, né, Luiz? Que você tem um site, um portal que eu acho que é importante documentos revelados, tudojunto.com.br. Estamos chegando a 2 milhões de acessos. Me ajude lá, pessoal. Vai dizer... me dê uma joinha, né? E lá tem tudo que é... O que aconteceu do golpe, tá tudo revelado lá, né? Sim. Daqui um tempo a gente vai ter desse também, né? Também desse. Vai ter os documentos desse. Já tem gente guardando muito. Já. Tem o Wikileaks, bastante coisa, né? Tem muita coisa. Né? Obrigado, pessoal. Um forte abraço e até o próximo. Fechou?
Fechou, foi Fechou, obrigado. bonito. Deu o quê? Obrigado. Deu quanto tempo, né? 9h42, pô. Cara, a gente discutiu